Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula de genética. E nessa aula nós vamos começar, vai ser o início de um conteúdo muito bacana, que é herança quantitativa. Vamos lá? Olha só, herança quantitativa é um tipo de interação gênica. Nós já estudamos, já tivemos aulas sobre interação gênica, já falamos das interações gênicas não epistáticas, já temos aula da interação gênica epistática recessiva e epistática dominante, e herança quantitativa, que é o ponto hoje da aula, também é um caso de interação gênica. Os genes vão interagir para determinar um determinado fenótipo, para determinar uma característica. Essa característica, por exemplo, a cor da pele. Hoje já se sabe que o padrão de cor da pele não é única e exclusivamente uma situação de herança quantitativa. Mas a gente ainda no ensino médio, ainda para vestibular, para Enem, estuda a cor da pele como caso de herança quantitativa, mas eu vou trazer para você aqui a situação que se entende hoje, como a mais correta e a mais clara dos genes envolvidos na determinação da cor da pele. Mas beleza, considerando ela como caso de herança quantitativa, a cor da pele. Nós temos desde as peles mais escuras, com mais melanina, até as peles mais claras, com menos melanina. Mas a característica determinada é cor da pele. Também cor dos olhos. O que mais pode ser determinado na forma de herança quantitativa? Tudo aquilo que você encontra uma mudança gradual. Por exemplo, é uma situação de herança quantitativa. Casos de herança quantitativa. Deixar abreviado aqui. Você tem, por exemplo, cor. Vou colocar só cor. Cor de quê? Cor da pele, cor dos olhos, cor do grão da semente do milho, cor da flor, cor disso, cor aquilo. Por que cor funciona como herança quantitativa? Porque você percebe que eu posso ter uma mudança gradual, a cor ir ficando mais forte e recebendo mais pigmento, pouco a pouco. O que mais pode ser uma situação de herança quantitativa? Altura. Altura de uma pessoa, altura de uma planta, altura de um fruto, por exemplo, o milho é um caso de herança quantitativa, o comprimento de uma espiga de milho. Por quê? Porque a altura é algo que você tem mudança gradual. Você está entendendo algumas situações que pode ser de herança quantitativa? O que mais nós temos? 3. Peso. Se tem mais peso, se tem menos peso. Você tem produção de substância. Produção de determinada substância, se produz mais leite, se produz mais determinado tipo de hormônio, se produz mais secreção ou menos secreção. Você tem também velocidade. Velocidade? Como assim? Sim, velocidade, por exemplo, de cavalo de corrida, de cachorro de corrida, tudo isso pode ser situações que sejam determinados por herança quantitativa. Na herança quantitativa, o que acontece é o seguinte: eu tenho os genes se interagindo para determinar um fenótipo, só que diferente do que nós já vimos até agora, na herança quantitativa, um gene não inibe o outro, um gene não interage com o outro de forma isolada para determinar uma característica. Os genes são considerados genes aditivos. Aqui, todos esses casos aqui e outros que tem também são possíveis pela existência de genes aditivos. Isso são possíveis pela existência de genes aditivos. Deixa eu pegar até uma outra cor aqui para dar um destaque para isso que eu estou falando. Essa palavra aqui é fundamental. Isso aqui é o que caracteriza a herança quantitativa, a existência de genes aditivos. Eu faço até uma observação aqui embaixo, aqui, Não, já eu saio da frente. Não há
não há relação de dominância. Então aqui é aquela situação em que não tem um gene que domina sobre o outro. Lá no caso, por exemplo, das cristas das galinhas lá, que tem a crista do tipo rosa, a do tipo nosso. Por exemplo, se a galinha é ezinho, errão, errinho, ela vai ser crista rosa. Se eu colocar um ezão no meio e transformar o negócio em ezão, ezinho, errão, errinho, já deixa de ser rosa e vira crista nós. Percebe que mudou o fenótipo de uma vez? Aqui não. Na herança quantitativa, eu tenho genes aditivos que vão adicionando um pouco mais de fenótipo a cada vez que eu acrescento um gene aditivo. Por exemplo, aqui ó, velocidade. Um cachorro ele consegue correr 40 km por hora. Isso é determinado geneticamente. Aí o cachorro ele é do tipo azão, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, ele tem um gene dominante só. Ele corre 40 km por hora. Se eu colocar mais um gene dominante, seja A, seja B, tanto faz. Pode ser tanto azão, azão, bezinho, bezinho, ou então azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, eu vou ter dois genes. A gente fala dominante pelo usual da palavra, mas não é dominante, é aditivo. Se eu tiver dois genes dominantes, ou melhor dizendo, se eu tiver dois genes aditivos, o cachorro vai mudar de 40 para 60 km por hora de uma vez? Não, ele vai ter adição, foi um gene só que acrescentou, ele teve uma adição aí de velocidade. Quanto que foi essa adição? Depende de cada caso, mas ele passou a correr de 40 km por hora, passou a correr 45 km por hora. Se eu colocasse mais um gene, ele correria 50 km por hora. Mais um gene, 55 km por hora. E assim por diante. Você entendeu a lógica da coisa? Aqui, na herança quantitativa, eu tenho os genes se interagindo para determinar o fenótipo, o mesmo fenótipo, seja velocidade, seja peso, seja o que for. Os genes vão se interagir para determinar o mesmo fenótipo, mas a relação que existe entre eles é uma relação de adição. Eles vão adicionando um pouco mais de fenótipo à medida que vai surgindo o gene. E como que a gente representa o gene aditivo? Pela letra maiúscula. Por isso que a gente acaba usualmente falando dominante. Ah, é dominante, recessivo. Mas é porque usa a letra maiúscula para determinar os genes que são aditivos, beleza? E normalmente, deixa eu até escrever isso aqui, ó, a representação gráfica da relação dos fenótipos dentro de herança quantitativa sempre vai ser assim, ó. Lembrando que isso aqui, como é que chama? Curva de Gauss. Ou também pode ser chamada de, na matemática, né, gente? Me ajuda aí. Normal. Também pode ser chamada de normal. O que representa isso aqui, ó? Aqui representa o fenótipo extremo mínimo. E do lado de cá, representa, vou ficar na frente, depois eu saio. Fenótipo extremo máximo. E aqui, o intermediário. O que representa aqui na vertical, aqui, ó? Aqui representa a quantidade de indivíduos. Então, quanto mais acima na barra, mais indivíduos eu tenho. Quanto mais para lá na barra, mais vai sendo adicionado o fenótipo. Então, perceba que aqui, ó, o fenótipo extremo mínimo pode ser um indivíduo, por exemplo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ele não tem nenhum gene aditivo. Então, o fenótipo dele é o extremo mínimo. Se a gente estiver, por exemplo, falando de cor, a pigmentação vermelha, vou trazer esse exemplo já para vocês. A pigmentação vermelha. A flor vai ser, o grão, por exemplo, de milho vai ser branco. É porque ele não tem quase nenhum gene aditivo. Então ele vai ter um fenótipo extremo mínimo. Se eu tiver todos os genes aditivos, por exemplo, se for azão, azão, bezão, bezão, aí vai estar lá do outro lado, que é o fenótipo extremo máximo. O que eu quero que você entenda neste momento? Calma, tudo isso aqui vai ser esclarecido passo a passo. Eu só quero que você entenda o seguinte até agora, olha só. Estamos entrando numa nova área da genética. Essa nova área chama-se
herança quantitativa. Os genes, eles estão localizados em cromossomos separados. Então, a forma de segregação é uma segregação independente. Igual nós vimos na segunda lei de Mendel, igual nós vimos na interação gênica não epistática, que é o caso das cristas das galinhas, igual nós vimos na epistasia dominante, epistasia recessiva, tudo é segregação independente, como Mendel disse. Então, o padrão de herança vai ser tudo semelhante. A diferença vai ser na hora de analisar a proporção fenotípica, que muda. Lembra como é que ficava na epistasia dominante, na epistasia recessiva? Aqui também vai ter uma diferença na proporção fenotípica. Beleza. Aí eu expliquei em primeiro momento o que é herança quantitativa. É quando a gente fala de genes que não muda de uma vez um fenótipo, mas ele muda gradualmente, adicionando um pouco mais daquela característica. Por exemplo, se a característica for cor, e essa cor é determinada por um pigmento qualquer, seja melanina, no caso da cor da pele, seja um pigmento vermelho, no caso de uma flor, seja qualquer outro pigmento, ou seja, ou é cor, ou é altura, ou é peso, vai adicionando um pouco, o peso vai ficando um pouco mais pesado, a altura vai ficando um pouco mais alto, a produção de substância, por exemplo, leite, ele produz mais leite, o outro produz mais um pouquinho, o outro mais... A mudança é gradual, porque os genes são genes aditivos. Então a gente não tem mais aquela noção, aqui, nesse caso, de gene dominante. Um gene muda o fenótipo completamente. Por exemplo, a gente via lá nas ervilhas, a ervilha é amarela, pum, você põe a ervilha é verde, você muda um gene, ela, pum, é amarela. Não, aqui na herança quantitativa, a mudança é gradual, ela é pouco a pouco. Essa é uma diferença muito grande. Então, já que eu tenho essa mudança gradual, eu vou ter um fenótipo extremo que tem a menor quantidade daquela substância que determina o fenótipo. Então, é o fenótipo extremo mínimo. E eu vou ter também um fenótipo que é aquele que tem a quantidade máxima da substância que determina aquele fenótipo. Por exemplo, se for pigmento, cor da pele, pigmento melanina. Aqui, o fenótipo extremo mínimo seria a pele branca. E o fenótipo extremo máximo seria a pele negra. E entre o máximo e o mínimo, existem as várias tonalidades de fenótipo intermediário. Se eu estiver falando de corrida de cavalo, corrida de cachorro, cadê velocidade aqui embaixo? O cachorro que tem a menor velocidade é o fenótipo extremo mínimo e o que tem a maior velocidade é o fenótipo extremo máximo. Os cachorros intermediários estão aqui dentro. E aí, qual a relação dessa história de fenótipo extremo com a quantidade de indivíduos? Você vai perceber que na herança quantitativa, os indivíduos que apresentam o fenótipo extremo mínimo, eles estão presentes em menor quantidade. Olha aqui, ó. Eles estão presentes em menor quantidade. Os indivíduos que apresentam um fenótipo intermediário, eles estão em grande quantidade. Eles estão em grande quantidade. Ok? Então, esse é o ponto que eu quero que você guarda por enquanto. A proporção fenotípica do cruzamento entre indivíduos duplo heterozigoto, que nós vamos ver isso aqui, ele sempre vai seguir uma normal, uma curva de Gauss. Sabe aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1? Aqui vai ser diferente. Aqui a proporção vai ser 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Você entende? O extremo mínimo tem um pouquinho, aí o intermediário tem um pouco mais, o mais intermediário tem mais ainda, aí o outro tem um pouco até chegar no extremo mínimo. Sempre vai ser uma curva de Gauss, sempre vai ser uma curva normal. A proporção fenotípica quando eu estiver trabalhando herança quantitativa. Tudo bem até agora? Tá tranquilo? Eu estou ouvindo vocês falando sim, sim. Vamos bem devagar, sem pressa, tá bom? Herança quantitativa é um tipo de interação gênica no qual os genes interagem de forma aditiva. Isso foi descoberto, olha só, deixa eu sair do quadro aqui, da licença do quadro, para você apertar um pause aí, anotar tudo e a gente continua, porque eu vou apagar o quadro agora. Vai lá. 1, 2, 3...